Este é o canal Geopoliticando. Não esqueça de se inscrever aqui. Você já parou para pensar de por quais motivos Erdogan tem se afastado do Ocidente? Em 2016, um jornal turco relatou que um acadêmico americano e ex-funcionário do Departamento de Estado teria ajudado a orquestrar uma violenta conspiração para derrubar o governo turco desde um hotel chique em uma ilha no mar de Mármara, perto de Istambul. O mesmo jornal, em uma manchete de primeira página, disse categoricamente que os Estados Unidos tentariam eliminar o presidente Recep Tayyip Erdogan na noite do golpe fracassado. Porém, o que é mais aceito é que Vladimir Putin, presidente da Rússia, é que teria ficado sabendo, através de seus serviços de inteligência, que um golpe teria sido feito mesmo antes deste ter sido executado. Em uma suposta ligação para Erdogan, Putin lhe teria dito que estaria por vir e teria garantido o envolvimento dos Estados Unidos no golpe. Como uma tentativa de conseguir um aliado novo, mas, acima de tudo, fazer os Estados Unidos perder um aliado também, então teria sido uma jogada inteligente. Obviamente que esta não é uma versão oficial e os Estados Unidos sempre negaram rumores neste sentido. Quando outro jornal pró-governo perguntou aos turcos em uma pesquisa realizada no Twitter se eles acreditavam que parte do governo dos Estados Unidos poderia supostamente ter apoiado os conspiradores do golpe, na pesquisa a CIA teria ficado em primeiro lugar com 69% e a Casa Branca ficou em um distante segundo lugar com 20%. Essas teorias de quem seria o culpado por estar por trás do golpe não são o produto de alguns excêntricos à margem da sociedade turca. A Turquia pode ser um país profundamente polarizado, mas os turcos em todos os segmentos da sociedade se uniram em torno do alegado de que eram os Estados Unidos que estavam de alguma maneira envolvidos no golpe que foi um fracasso. E isso seja diretamente ou simplesmente porque o homem amplamente suspeito de ser o líder do golpe, Fethullah Gülen, o clérigo muçulmano, vivia na época e ainda vive em exílio nos Estados Unidos. Akin Hunver, então professor assistente de Relações Internacionais na Universidade Kadir Has, em Istambul, disse que, abre aspas, sempre que algo chocante e horrível acontece na Turquia, o reflexo é a conspiração ocidental. Fecha aspas. Essa resposta do professor remonta a quase um século, ao final da Primeira Guerra Mundial, quando o Ocidente dividiu o derrotado Império Otomano. O plano ocidental de dividir o que se tornou a Turquia moderna falhou depois que Mustafa Kemal Atatürk, o fundador do país, travou uma guerra contra os ocupantes. Mas o esforço arraigou para sempre na psique turca o medo de conspirações ocidentais. No caso do golpe fracassado de 2016, havia muito mais em jogo do que teorias de quem seria o culpado, por causa da convicção quase universal de que foi arquitetado por Gülen, que por 16 anos viveu em um complexo isolado nas montanhas Pocono, na Pensilvânia. Em várias entrevistas e declarações, o Sr. Gülen negou veementemente o envolvimento no golpe. No entanto, porque ele morava nos Estados Unidos e por causa de outros fatos convenientes, como o de que um ex-oficial da CIA e um ex-embaixador americano na Turquia teriam supostamente ajudado Gülen a receber um green card, muitos turcos culparam Gülen de ser um agente americano. A partir daí, foi um pequeno passo para concluírem que os Estados Unidos teriam conspirado conjuntamente com ele para derrubar o governo turco. As teorias se tornaram tão galopantes que altos funcionários americanos na época, incluindo o então presidente Barack Obama, foram forçados a negar publicamente a tentativa de derrubar o governo de um aliado da OTAN. Muitos turcos importantes diziam que, mesmo não havendo nenhuma evidência real, seria ingênuo dizer que os Estados Unidos não teriam tido envolvimento na tentativa de golpe.
Os Estados Unidos costumam infiltrar sua influência de várias maneiras na região da Turquia, eles pensavam, e a CIA teria apoiado Gülen por anos. A Turquia exigiu a extradição de Gülen, dizendo que ele comandava uma organização subversiva chamada Fethullah. Para apoiar a reclamação, o governo turco enviou um dossiê de provas à Casa Branca, embora ainda não tinha feito um pedido legal formal. Uma delegação de legisladores turcos foi aos Estados Unidos para pressionar o caso, e os dois países ficaram numa rota de colisão sobre o assunto. Em uma entrevista na CNN turca, John R. Bass, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, referiu-se ao, abre aspas, aparente envolvimento de um grande número de apoiadores de Gülen no plano de golpe, fecha aspas. Fethullah Gülen acabou não sendo extraditado pelos Estados Unidos. Os turcos, em sua exasperação porque os Estados Unidos não entregaram Gülen, fizeram a seguinte analogia: e se a Turquia, em 2001, abrigasse Osama Bin Laden? Dado o sentimento de que Gülen estava por trás do golpe, o fracasso em extraditá-lo provocou uma reação popular e de Estado na Turquia contra os Estados Unidos, e confirmou para muitos que os americanos, então, supostamente teriam mesmo conspirado contra a Turquia. Os turcos foram classificados como uma preocupação por parte dos Estados Unidos e da Europa após repressão pós-golpe de Erdogan, em vez de ficar ao lado da Turquia por enfrentar a ameaça existencial que o golpe representou. O Ocidente criticou os expurgos por parte do governo turco, nos quais milhares de soldados foram presos e dezenas de milhares de funcionários do governo demitidos de seus empregos por supostas ligações com Gülen, já que Erdogan agiu rapidamente contra inimigos percebidos no governo. Mas muitos dos oponentes tradicionais de Erdogan, curdos, secularistas, nacionalistas, há muito se preocupavam com a influência dos leais a Gülen dentro do Estado e não hesitaram em se unir aos que acreditam que Gülen estava por trás do golpe. Eles não apenas apoiaram os expurgos, mas também presumiram que os Estados Unidos estariam ao lado de Gülen. Derrubar os inimigos de um só golpe foi extremamente conveniente para Erdogan consolidar definitivamente seu poder. Os líderes turcos passaram a se afastar cada vez mais do Ocidente desde então, de um país praticamente signatário da OTAN para um forte aliado russo na Ásia e Europa. Hoje, os turcos compram muito armamento russo e supostamente recebem apoio financeiro também. Mas, logo após o golpe, a Turquia ainda se dividia um pouco. Uns acusando os Estados Unidos, outros não. Por exemplo, Ibrahim Kalin, porta-voz de Erdogan na época, disse aos repórteres que, abre aspas, não achamos que os Estados Unidos tenham qualquer envolvimento na tentativa de golpe, fecha aspas. Ou quando o general Joseph F. Dunford Jr., presidente do Joint Chiefs of Staff, visitou Ankara, a capital, as autoridades turcas garantiram a ele que seu país pretendia manter uma relação estreita na luta contra o Estado Islâmico. Isso quando este ainda representava uma forte ameaça no Oriente Médio. Em contrapartida, um pouco depois, um general americano disse estar preocupado com a relação com a Turquia, porque vários oficiais turcos que haviam sido interlocutores dos Estados Unidos em questões de contra-terrorismo foram presos após serem acusados de participar do golpe. Erdogan aproveitou esses comentários e atacou os Estados Unidos. Ele disse que, abre aspas, o general dos Estados Unidos está do lado dos conspiradores, com suas palavras. Ele se revelou com suas declarações, fecha aspas. Dizendo que o emissor dos comentários chegou a ficar ao lado dos conspiradores, Erdogan também se referiu a Gülen dizendo: o conspirador está em seu país, você o está nutrindo lá, ele está exposto. Lembre-se de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.